Deus. A paz do Senhor para a igreja, amém, irmãos? Amém. Quero desejar para vocês um próspero e feliz ano novo. Amém. Que as bênçãos de Deus alcancem a nossa casa, nosso trabalho, nossa família, nossas emoções, né? Que a bênção de Deus encontre o endereço da nossa casa e possa transformar aquilo que ainda precisa. Não é verdade? Eu tenho uma palavra aqui nessa noite, uma breve palavra, simples. Eu não gosto de ficar forçando o texto, eu também não gosto de inventar palavra. Quanto mais tempo a gente vai tendo de evangelho, a gente vai percebendo que a palavra, ela basta. Ela não precisa de show pirotécnico, ela não precisa que o rode aqui caia no chão. Ela só precisa ser falada. Porque a fé vem pelo ouvir. Né? A fé vem pelo ouvir. E olha só, essa palavra de a fé vem pelo ouvir me arremete a uma passagem de Jesus que eu gosto muito. Quando o pai chega até Jesus e diz assim: Senhor, este meu filho é mudo, e eu trouxe para os teus apóstolos e eles não conseguiram curá-lo. O pai convive com aquele filho a vida inteira e ele tem convicção de que aquele filho é mudo. E ele traz até os apóstolos e diz: eu quero que o meu filho fale. Rapaz, isso me remete quão pequeno eu sou diante de Jesus. Porque quando ele chega diante de Jesus e fala: este meu filho é mudo, Jesus fala assim: espírito surdo. Peraí, o pai está dizendo: meu filho é mudo. E Jesus fala: espírito surdo, sai dele. Porque não existe mudo. Todo mudo é surdo. Ele não consegue reproduzir porque ele não ouve. Então o que eu entendo é que aquele pai pensa que tem um problema, mas o problema dele é outro. Olha só a nossa vida. Às vezes a gente foca e está convicto de que o nosso problema é aquele e o nosso problema é esse. O nosso problema é falta de ouvir, não é falar. O problema é a falta de ouvir, não é falta de falar. Então a gente pede uma coisa, mas Jesus sabe que a gente precisa de outra. E eu não sou muito de dar voltas, de rodear na palavra. Eu amo demais a palavra. Eu estava hoje estudando assim. Rapaz, eu fico maravilhado. Hoje eu não saí de dentro do meu quarto, eu fiquei lá. E eu choro muito quando eu olho a palavra assim, porque eu me emociono, né? Quando eu vejo algumas passagens e parece que, eu não sei se comigo é diferente, mas parece que eu vou para dentro daquele cenário e parece que eu consigo ver detalhes daquela cena. Então quando eu me pego, eu estou chorando. Hoje eu chorei várias vezes, dobrei meu joelho, fui conversar com Deus e eu falo: Senhor, como que nós somos pequenos, né? Porque tem gente que vai no nome de Barack Obama e fala: ó, eu vim aqui porque o Barack Obama, outros vão no Trump, outros vão no nome do Lula, mas a gente vai no nome de Jesus. E quando a gente para olhar quem é Deus na sua essência, porque nós olhamos a Deus e imaginamos a grandeza de Deus de acordo com o que nós temos de conhecimento na nossa mente, não é verdade? Se você chegar para uma pessoa que é analfabeta, que ela nunca estudou, ela não teve cultura, e ela vai ter um nível de Deus, ela vai saber quem é Deus, ela vai falar: Deus é aquele que me dá o meu pão todo dia. Mas você que estudou um pouquinho e que sabe que a nossa galáxia, Via Láctea, gira em velocidades exorbitantes, 788.410 km por hora. E mesmo assim, a nossa galáxia, que é uma das menores do sistema solar, precisa de 200 milhões de anos para dar uma volta. E tu fala: quem está no controle desse absurdo inteiro? E quando tu tem essa consciência de que tu vê que a Terra gira no movimento de rotação e translação, faz um emparelho total e você está aí parado, nada sai do lugar, nada se abala, e alguém está no controle disso. Quando
escuro, frio. O espaço é frio, nós não conseguiremos viver lá. Mas ele equilibrou todo o ecossistema. E a ciência diz que não poderia ser nem mais e nem menos. Se fosse 1% a mais ou 1% a menos, a Terra teria um colapso. E alguém está dentro desse controle, rapaz. Alguém que te permitiu atravessar o ano com os teus problemas, mas te permitiu atravessar. E outros sem problemas não atravessaram. Gente que achou que ia estar aqui e não está mais. E gente que pensou que não estaria e ainda está. Isso é Deus. Tem uma palavra para nós, essa palavra mexeu comigo hoje. E eu só prego o que mexe comigo. O pregador é assim, só prega aquilo que... Eu gostaria que você que está com o exemplar da Bíblia Sagrada, ou se você não está, eu acredito que vão colocar aqui na tela, abrisse o exemplar da Bíblia Sagrada no capítulo 8 do Evangelho de São Mateus. Fala sobre o leproso purificado. É um texto, é uma passagem de 4 versículos, né? Jesus faz um milagre em 4 versículos. Um milagre estrondoso em 4 versículos. Eu olhei essa passagem hoje, mas eu chorei tanto porque Jesus vai falando no coração da gente. E a gente que é pregador prega uma mensagem e depois quando tu vai olhar ela de novo, tu vê outra coisa e tu fala, meu Deus, eu sou muito pequeno, muito mesmo. Então vamos lá. Diz assim: e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhes servir de testemunho. Amém? Nossa, eu acredito que eu mesmo já não precisava falar mais, porque essa palavra, já por ela ser um milagre em 4 versículos, na realidade é em 2, porque o primeiro versículo diz que Jesus desce do monte, mas o segundo diálogo é um diálogo de 2 versículos, né? Se tu quiseres, pode me curar, quero que seja limpo. É imediato. E Jesus, ele está no monte porque ele está dando o sermão da montanha. O sermão da montanha, ele é conhecido como o 5º evangelho. Porque ele é uma aula que Jesus dá ali, pedagógica, para que a gente não errasse. E quando Jesus está descendo do monte, aquela multidão vem acompanhando, o que Jesus pregou no monte, Jesus vai ser posto à prova agora, porque no sermão do monte, ele vai dizer assim: qual é o filho que pedindo o pai um pão, o pai dá uma serpente? Ele diz isso. E quando agora ele desce, um filho se ajoelha e diz: se tu quiseres, tu pode me curar. Então Jesus vai mostrar o seguinte: ó, o que eu prego, eu vivo. Esse é o sermão que tenho feito. Não é o sermão mais bonito, é o sermão mais sincero. Não é a palavra mais eloquente que salva vidas, é a palavra pura. É quando eu não quero ser mais do que Jesus. Eu não preciso colocar um sapato preto e branco, uma blusa amarela com uma gravata vermelha, com um terno brilhoso prateado para vir pregar aqui. Eu não vim para aparecer, eu vim apenas fazer com que o invisível apareça. Então esse homem, eu vou dissecar esses versículos, e ele chega até Jesus e ele, o texto diz, talvez ele
tivesse ali uma vinha para cultivar, ou um campo de trigo que fosse, se fosse detectada lepra nesse homem, além dele ser posto para fora da cidade, era também queimada a sua casa, era também pego as suas roupas e queimadas, e ele ainda depois de perder tudo, seu campo era queimado, nada dele servia. Além disso tudo, de perder tudo, ele ainda era posto para fora da cidade, e essa porta era fechada para ele, e nunca mais ele entraria por ela. É o famoso perdeu. De uma hora para outra você perdeu a tua família, você perdeu a tua casa, você perdeu o teu trabalho, você perdeu o afeto, o amor dos teus filhos, você não poder chegar em casa e ouvir: mamãe, eu te amo, você não ouvir a voz do teu filho, você ter aquilo tirado de um súbito, de uma vez só da tua vida, sem alguém te dar uma chance, sem alguém te explicar por que você precisa perder aquilo. Aquele homem é posto para fora, ele simplesmente é jogado fora, porque ele não serve mais para dentro do arraial. Ele agora passa a ser um inútil, ele é um leproso, ele é alguém imundo, alguém que de repente um dia arrancou elogios de alguém que talvez estivesse no topo um dia, talvez tenha sido aplaudido, talvez tenha sido um homem honrado na sua cidade. Agora não. Agora ele não serve para estar dentro da cidade mais. Os seus serviços não são mais úteis para Israel. Você tem que sair. Por quê? Porque a lepra, ela tem um problema. Qual é o problema da lepra? O problema da lepra é que ela contamina. Ela é uma doença contagiosa. Então eu entendo uma coisa: por que o sacerdote não fica com pena daquele homem? Por que o sacerdote não tem piedade? Porque o sacerdote entende uma coisa: lepra é algo transmissível. Se você pegou, é porque se relacionou com quem estava leproso. Então a culpa é sua quando Deus diz: bota o leproso para fora, porque eu não quero que contamine a minha igreja aqui dentro. Então o sacerdote sabe que se não punir um, todos vão adoecer. Então Deus entende uma coisa: que a lepra precisa sair do meio do povo. Mas Deus também entende que Ele é misericordioso. Então aquele homem leproso, a Bíblia não diz quantos anos ele perdeu tudo. Mas eu acredito que alguém já deve... É só uma conjectura, tá bom, irmão? Para te fazer compreender melhor. Eu acredito que alguém chegou para aquele leproso e falou assim: rapaz, olha só, tu soube o que aconteceu com o general lá da Síria, tal de Naamã? As histórias dizem que o Deus de Israel curou esse camarada. E agora surgiu um Messias aí que diz que 10 leprosos encontraram com ele. E eles foram curados. Pô, lá atrás Naamã, o profeta curou um, esse curou 10 de uma vez. Então essa mensagem chega. E a fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então esse homem começa a observar Jesus de longe. Só que como Jesus é um rabi, como Jesus é um mestre, como Jesus é um sacerdote, ele não pode se aproximar de Jesus, porque ele é um leproso. Ele não... Poxa, irmão, isso é tremendo demais o que eu vou falar, porque Jesus falou isso comigo hoje e eu chorei muito. Existem lepras em nós que não nos permite tocar em Jesus, mas não o impede de tocar em nós. Quando nós não conseguimos tocar nele, ele sabe. Através da adoração eu permito que ele me toque. Aleluia! Só que o que me constrangeu no texto
ainda consegue dizer: eu sei que se tu quiser, tu tem poder agora para me curar. Se tu quiser. Eu sou leproso porque eu andei com quem não devia. Mas se o Senhor quiser, eu não mereço. Eu não mereço que sou muito de minha vida. Eu não mereço. Fiz muitas coisas erradas. Eu não mereço. Mas se o Senhor quiser. Pô, Jesus nem titubeia. Jesus não diz quero. Primeiro toca. Jamais um homem como Jesus poderia tocar no leproso. Mas Jesus é tão puro, que quando ele toca, em vez da enfermidade fazer assim, ó, a cura fez, ó. Jesus era tão santo, que quando ele toca, em vez da lepra fazer para Jesus, a cura faz para o homem. O texto diz imediatamente. Irmão, tem noção do que é imediatamente? É uma piscada de olho. Aquele homem olha. Aqui começa a pregação, né? Aqui começa a pregação. Aquele homem se levanta. Irmão, vou falar para você um pouquinho do que é a lepra. Um pouquinho. Toda quarta, quinta e sexta eu visito um leprosário chamado Hospital Curupaiti. Toda quarta, quinta e sexta, há 12 anos eu faço isso. Quarta, quinta e sexta. 12 anos eu faço isso. Toda quarta, quinta e sexta eu faço isso. E você sabe como que é o exame mais primitivo para se detectar lepra? O exame mais primitivo. O médico manda você virar o rosto para o lado. A lepra, eu acho que é lepra. O médico está aqui, ó, no braço. Aí ele fala, vira o rosto. Aí ele enfia uma agulha. Se você não sentir dor, é lepra. Por quê? Primeiro sintoma: perda da sensibilidade. É quando alguém vem para o culto e fala, não senti nada. É o primeiro sintoma. Estou leproso. Primeiro sintoma da lepra é que o culto pode ser maravilhoso. Todo mundo pode chorar. A igreja fala em língua estranha. Mas você sai daqui para casa falando, eu não consegui sentir a tua presença. Não foi Deus. Deus não erra. O erro está em mim. Então o que eu tenho que fazer? Com quem eu estou andando? Porque de repente eu peguei de alguém. Por isso que Salomão diz, anda com sábio e serás sábio. Anda com tolo e serás. Não diz que você vai ser tolo, diz que você vai ser pior do que ele. Porque se tu andar com sábio, no máximo tu vai ser sábio. Mas se tu andar com tolo, tu vai ser pior do que ele. Por quê? Porque tu sabe que ele é tolo e tu anda com ele. Tu é mais tolo que o tolo. Então, primeiro sintoma, perda da sensibilidade. Um homem que contrai a lepra fica impotente. Segundo sintoma, não gera mais nada para Deus. Passa a vida na igreja, mas não consegue gerar mais nada. Não consegue gerar, porque está estéril. Terceiro grande sintoma, amputação de membro. Os membros caem. Aí tu vê o camarada falar, não saí daquela igreja lá por causa do pastor. Membro caiu porque está leproso. Saiu não é culpa do pastor. O membro cai no corpo porque está podre. Meu Deus. Não é culpa de ninguém. O membro cai naturalmente, cai orelha, cai nariz, cai dedo. A 30 metros
Por isso que aquela mulher do vaso de alabastro quebra ele e lança sobre Jesus, porque Jesus estava na casa de Simão, um leproso. Ela não está aguentando o cheiro. Então aquela mulher ensina uma coisa: quando eu não aguentar mais o redor, mais o ambiente ao meu redor, eu preciso fazer algo para mudar. O vaso, se não for quebrado, não serve. O vaso de alabastro é lacrado. Ela entende uma coisa: para eu mudar o ambiente ao meu redor, eu preciso me quebrar e permitir me derramar. Caso contrário, o ambiente continua o mesmo. Se eu quiser que o ambiente ao meu redor mude, o que aquela mulher faz? Quebra o vaso e adora. Só existe um meio da condição ao meu redor mudar. Quando em meio àquele caos que eu não aguento mais, eu resolvo dar para Jesus um nível excelente de adoração. Porque aquela mulher vai dar o melhor no pior momento. Sabe o que eu reparei nesse texto? Quem é essa mulher que está jogando esse unguento? É Maria. Que Maria é essa? É Maria, irmã de Lázaro, ou Maria Madalena? Só quem sabe de onde sai, né? Consegue dar o de melhor. Então aquele homem, ele, mesmo leproso, mesmo insensível, porque a lepra ela domina o corpo, sim ou não? Mas não domina a mente. Eu estar leproso é uma coisa, eu reconhecer que estou leproso é outra. Naamã era o quê? General, sim ou não? E dentro de Israel ele era o quê? O profeta diz, ó, general para lá, aqui não. Por quê? Porque em Jerusalém ninguém assume cargo leproso. Está leproso dirigindo o culto só na Síria. Jerusalém tem que estar curado para dirigir. Aleluia! Cargo só na Síria leproso. Em Jerusalém não. Em Jerusalém para ter cargo tem que estar purificado. Tu manda na Síria. Aqui quem manda é um profeta de couro de camelo, de sandália de couro no pé, e nem vai te receber. Aquele homem estava dentro de Jerusalém, sim ou não? Mas estava leproso. Hoje Deus falou algo para mim. Deus falou assim para mim, ó, acesso negado. Por que acesso negado? Porque ele jamais poderia ter acesso àquela porta para entrar no arraial de novo. Para você o acesso é negado, você nunca mais entra aqui. Eu acredito que quando, sabe por quê, irmãos? Porque se depender de nós, às vezes a gente não se arrepende. Se depender às vezes da dureza do meu coração, a gente não se arrepende. Eu não vou me arrepender, mas é uma conjectura. Eu não estou dizendo que isso está na Bíblia. Eu estou me colocando naquele lugar daquele homem como pai. Que saúde do meu filho, Deus. Ele já deve estar um rapaz. Desde que me botaram para fora, eu nunca mais vi meu filho. Que saudade. Talvez essa saudade tenha falado, Jesus, se não for pelo você, vai pela tua família. Por quê? Porque a porta de acesso é impossível você acessar ela de novo sem cura. Tu pode estar até dentro de Jerusalém, mas tem porta que tu só vai acessar de novo depois de ser curado. Caso contrário é acesso negado. Por quê? Porque existem portas que eu só vou acessar de novo depois que eu me encontrar com Jesus e ser purificado.
Estou dentro de Jerusalém, mas não estou curado. E quantos de nós, irmãos, estamos dentro da igreja e não estamos sarados? Cantares de Salomão, capítulo 2, verso 11. Coloca, por favor, Cantares de Salomão, capítulo 2, verso 11. Olha só o que diz: porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. 12. Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira já deu os seus figuinhos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. 14. Pomba minha que anda pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face, faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e a tua face é aprazível. É Deus falando para a igreja: mostra a tua cara. Oh, Deus. Por quê? Porque Deus está falando: o inverno já passou, a chuva cessou e se foi, as flores já apareceram, as aves já estão cantando, o tempo de cantar chegou, mas você ainda está no quarto escuro, ainda está vivendo o teu inverno. E ele diz: levanta-te, formosa minha, e vem, me mostra a tua face, me deixa ouvir a tua voz. Deus está dizendo para a igreja: levanta, igreja, o tempo de cantar chegou. O inverno foi embora. E Salomão, ele começa a dizer: as figueiras deram os seus figuinhos. Ele está dizendo: as flores exalam o seu perfume, os pássaros cantam na terra. Mas você não está vendo, igreja. Você ainda está vivendo o teu inverno que te machucou. Tu ainda está lá. O verão chegou. Olha para as flores, olha ao teu redor. Salomão está falando com o sunamita, que é a igreja, e ele representa o Cristo. Ele está dizendo: mostra-me a tua face. O verão está aqui, mas eu ainda não te vi. Eu quero ouvir a tua voz. Salomão era apaixonado por sunamita. Se você olha o livro de Cantares, você vai ver Deus e a igreja. E Salomão, ele está saindo do palácio, ele olha para o seu jardim e ele consegue ver as flores. Então ele detecta que o tempo de cantar chegou, porque o pássaro não canta no inverno. As flores não florescem no inverno, na primavera. Os frutos, você só sabe que quando você passar e ouvir os pássaros cantando muito, você sabia que esse é o período fértil e que eles só entram nesse período quando a natureza dá os frutos? Porque ele só pode reproduzir se Deus der o fruto. Se não der o fruto, não tem por que sustentar, então a natureza não reproduz. O ciclo é perfeito. E ele está dizendo: o tempo de cantar chegou. Só que ele diz: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem, me mostra a tua face. Ele está dizendo: olha, os invernos da tua vida acabou. Você precisa vir para mim. Para quê? Para que a gente desfrute de primaveras e verões. Aquele homem sabe que ele só existe uma possibilidade, porque lepra não tem cura. Lepra tem tratamento, só quem cura é Deus. Se você pegar uma hanseníase, você nunca mais vai ser limpo, a não ser que Deus te cure. Você vai ser medicado o resto da tua vida. Só que tem gente que não aceita essas palavras. Esse homem não aceita. Então ele mergulha nos pés e fala: vocês
o Senhor quiser, o Senhor pode fazer. Jesus cura e fala agora, vai, mostra-te ao sacerdote e oferece o que Moisés ordenou lá na lei. Irmãos, agora eu imagino a cena. Aquele homem agora está limpo, então ele diz, agora eu posso abraçar. Antes não. Então ele abraça Jesus. Eu imagino ele falando, olha, eu te amo, mas eu estou com muita saudade do meu filho. Eu deixei uma esposa, eu deixei uma casa, eu não tive escolha, eles me jogaram fora, mas eu preciso voltar. Até hoje o acesso foi negado, mas Jesus está falando, ó, os acessos que fecharam para você eu posso abrir. Aleluia. Quem fechou? O sacerdote. E o sacerdote representa o quê? A lei. Jesus, quando bota a mão em cura, está dizendo, eu sou maior do que a lei. Vai lá e se apresenta diante do sacerdote que mandou você sair. Diz para ele, olha, o Senhor me mandou sair, mas Jesus me mandou entrar de novo. Aleluia. O sacerdote era obrigado a testificar. Tu imagina Jesus falando, vai lá e mostra para quem te botou para fora e disse que nunca mais tu acessasse essa porta. Vai lá em quem te humilhou, vai em quem tirou tua família, quem tirou tua casa, quem queimou tuas coisas, e diz o seguinte, olha, alguém que é maior do que a lei me mandou aqui. E falou para o senhor olhar, olha, irmão, é uma conjectura, para não ferir o texto, alguém sair dizendo, não, ele disse que está na Bíblia e não está. Conjectura é um pensamento teológico, porque o sacerdote tinha que examinar, então ele tem que tirar a roupa. Então tu imagina aquele homem tirando, depois de vários anos a lepra comendo. Irmãos, ó, é só uma conjectura. A Bíblia não diz, mas não me impede de pensar. Se ele era um homem leproso, ele podia não ter uma orelha, ele podia não ter um dedo, não podia ter um dedo do pé, podia não ter um pé. A lepra cai tudo, apodrece até cair. O que me chama a atenção é que Jesus, quando cura na hora, se não tinha dedo, nasceu. Se não tinha orelha, nasceu orelha. Por quê? Porque a igreja é o corpo, sim ou não? Então o corpo precisa estar sarado. Porque a igreja só vai entrar em Jerusalém sarada. Essa passagem leva para o arrebatamento. Que primeiro Jesus tem que sarar a igreja. E Jesus não sara a igreja sem a igreja adorar. Os grandes milagres da Bíblia vêm quando as pessoas adoram. Diz que Jonas, do ventre do peixe, ele clama. E o texto de Jonas, na oração dele, ele diz assim: do ventre do inferno clamei ao Senhor e ele me ouviu. Então Jonas está dizendo, não importa onde eu esteja, não importa o que eu vou fazer agora. As algas se enrolando no pescoço, ele ficando sem ar. Ele lembra: Deus pode me tirar daqui. Ninguém acessa a porta de Jerusalém sem antes ser sarado. Aquele homem, ele entende que ele precisa de cura. Ele não precisa só de cura física, não. Como que alguém que cresce, um judeu com 14 anos de idade, ele é de maior espiritual. Ele faz a bar mitzvah, que se chama filho da lei. Ele recita mais de 700 versículos bíblicos para provar que ele é de maior espiritual. Esse leproso aprendeu isso desde berço. E como que alguém que aprende desde berço a dizer que Deus é bom quando a lepra vem, ele continuar dizendo que Deus é bom? E o que fez a diferença para esse leproso foi isso. Ele reconhece a lepra.
ele reconhece onde ele precisa ser sarado. E Jesus, ele coloca a mão e cura imediatamente. Então aquele homem vai ter a chave da porta de novo acesso. Acessos antigos que nós perdemos. Portas que foram trancadas, coisas que deixamos para trás. Sonhos que abandonamos pelo caminho. Jesus está falando, estou abrindo as portas, estou te dando acesso a tudo que ficou para trás. Tudo que tomaram da tua mão, tudo que levaram, tudo que o diabo disse para você, aqui tu nunca mais entra. Jesus disse para aquele homem, eu te dou acesso a todas as portas que fecharam para você. Existem lugares que nós vamos voltar para engrandecer o nome de Deus. Existem pessoas que vão precisar ver você para ver que não adiantou te amaldiçoar. Alguém vai olhar para você e vai dizer, mas eu fechei essa porta para você. E você vai dizer, Deus recuida. Restituição não vem de qualquer maneira. Restituição, ela vem à base de luta. E essa passagem fala de um homem que perdeu tudo, literalmente tudo. Literalmente. Eu não sei quantos anos passaram nessa história. Pode ter se passado 5, 10, 20. O que importa é que o que era dele, porque o que é teu de direito, vai voltar para a tua mão. Ah, Jesus, mas já se passou 20 anos, mas é teu, rapaz. A lei diz que o leproso tem que ser posto para fora. A lei diz que o leproso tem que ser queimado as suas roupas. A lei diz que o campo dele tem que ser queimado. Mas a lei também diz que se ele for purificado, devolve tudo. Então Jesus não está curando só o corpo. Jesus está curando o emocional. Está dizendo, tu vai ver teu filho prosperar. Tu vai ver teu filho crescer. Tu vai botar teu neto no colo. As portas que foram fechadas, eu vou reabrir para você. E com isso, coisas que você nunca teve também, você vai ter. Por quê? Por quê? Porque eu falei para você que eu não sei quanto tempo se passou. De repente ele saiu de lá sendo pai e agora está voltando sendo avô. Por quê? Porque Deus costuma dar mais do que te tiraram. Deus costuma dar muito mais do que te tiraram. E agora, quando ele volta, a palavra dele tem um peso. A palavra dele tem. Por que tem peso? Porque uma coisa é eu falar assim, Jesus cura a lepra. Outra coisa é o nosso irmão aqui ao lado, o presbítero Jorge, que tem hanseníase, que tem lepra. Outra coisa é ele chegar aqui e falar, Deus cura a lepra, porque ele me curou. É diferente. Alguém que nunca fumou um baseado chegar para você e falar, Jesus liberta maconheiro. Outra coisa sou eu que fumava maconha todo dia e falar para você, Jesus liberta maconheiro. Aleluia. Então a palavra dele passa a ter peso. Então por que tudo aconteceu? Porque Jesus queria gerar um testemunho dentro daquela cidade. E Jesus diz o seguinte, olha só, que lindo. Jesus é lindo demais. Imagina as pessoas passando na cidade do lado de fora e olhando aquele homem e falando, olha lá, aquele era aquele homem que, aquele era fulano, como é que está lá, leproso entendendo, vamos passar longe. Tinha um sino para não se aproximar. O leproso tinha que balançar um sino para você ouvir e saber que ele estava ali, para você não passar perto. É terrível. Chacota. Todo mundo falando do homem. Eu vou encerrar aqui.
Só que quando Jesus cura ele, Jesus fala uma coisa, parece até um deboche. Jesus cura ele e fala assim, ó, não conta para ninguém não. Deixa eles verem. Não conte. Deixa eles olharem. Quem achou que debochava, que tu estava destruído, que era maior do que você ia morrer na condição que você está enganado. Não fala nada. Deixa eles chegarem perto e perguntar: ué, tu não era leproso? As portas não foram fechadas? Como agora tu está dando glória aqui dentro? Como as portas se abriram? Deixa eles perguntarem. E quando eles perguntarem, você diz: olha, não tem mérito nessa história. Foi um homem chamado Jesus Cristo que fez isso. Porque a lei pune. A lei bota para fora. Mas a graça bota para dentro. A graça exclui. A lei exclui. A graça inclui. Lembra da frase de Paulo que ele diz assim: foi-me dado um espinho na carne, acerca do qual 3 vezes eu orei. E o Senhor me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder é aperfeiçoado na tua fraqueza. Tu imagina Paulo falando assim, olha só, irmãos, como que a graça é loucura. Tu imagina Paulo falando: tira o espinho, Jesus. E Jesus falando: claro que não, fui eu que botei. Tira o espinho, Jesus. Olha a diferença. Jesus fala assim, Paulo fala: tira o espinho. Jesus fala: a minha graça te basta. E eu vou terminar com essa frase. Paulo queria que o espinho saísse, mas Jesus queria que a graça entrasse. E o que fazia a graça entrar era o espinho. Jesus nunca vai te tirar o espinho que te faz depender dele. Jesus nunca vai tirar o espinho que te faz depender da sua presença. O que Jesus está falando para Paulo é: se eu tirar, tu vira Deus. Se eu tirar, tu se sente o cara. Se eu tirar, tu vai dizer que é tu que faz. Mas porque o espinho te faz ser humano, tu diz que sou eu que faço. Quer que eu te diga sobre o espinho? 5 minutos, tem tempo? Posso te falar do espinho? Deus criou a terra, mas não criou o espinho. Sim ou não? Deus criou a terra era toda boa. Quando Adão comeu do fruto, a Bíblia diz que nasceu cardos e espinhos. Porque o espinho é o símbolo do pecado. Por isso que Jesus levou sobre ele uma coroa de espinhos, representando o pecado de toda a humanidade sobre ele. A Bíblia diz: ele levou sobre si naquela coroa de espinho que representava o pecado, porque o espinho só nasceu depois que Adão peca. Então, quando Paulo está dizendo: me deram espinho na carne, ele está falando: eu tenho um pecado que eu não consigo remover de mim. Eu tenho uma fraqueza que me dá vergonha de chegar perto do Senhor. Tira. Porque está vindo um mensageiro de Satanás a me esbofetear. É como se Paulo fosse levantar a mão para orar e o diabo falasse: ué, tu vai orar mesmo? Tu fez isso? Aí Paulo, ele diz assim: de sorte me gloriarei nas minhas fraquezas, porque quando estou fraco, aí sou forte. Aleluia. E ele vai, eu vou encerrar aqui, e ele vai tirar dessas declarações dele, que eu sempre que eu prego eu posso falar essa frase, eu falo quando Paulo diz: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Vamos lá para
lá para a transliteração disso, que é grega. Egonismai angon kalona. Combati o bom combate. Egonismai fala de ego. Paulo não está dizendo que lutou contra o diabo, não, ele está dizendo: lutei contra o meu ego e venci. Lutei o bom combate comigo e me venci. Paulo não está dizendo que eu consigo o céu quando eu venço o diabo. O diabo tu nunca vai vencer, tu vai resistir. Resistir. Quem vence o diabo é Deus. Você vai resistir e ele vai fugir. Não diz que você vai vencer, diz que você vai resistir e ele vai vencer. Mas diz que é da Bíblia que Deus destruirá o iníquo com o sopro da sua boca. Quem destrói o diabo é Deus. Paulo está dizendo que é o céu, lute contra você mesmo. Você é uma peça horrível no plano da salvação contra a sua própria vida. Egonismai angon kalona. Lutei contra o meu próprio ego e venci. Sabe por quê? Porque eu mandava lenço e o lenço curava. Porque eu dizia e acontecia. Eu mandava o morto levantar, levantava. E o meu ego foi crescendo. E o meu ego foi crescendo. E o meu ego foi crescendo. E eu dizia: acontece, acontecia. Aí Jesus foi lá, enfiou um espinho na minha carne, para dizer: ó, se é para o teu ego murchar. E para você aprender que nunca deve deixar de me adorar. Ele diz: esse espinho me fez orar 3 vezes, porque o judeu não ora mais de 3 vezes acerca da mesma coisa. Não ora mais de 3 vezes acerca do mesmo assunto, o judeu não ora. Então ele diz: eu já orei, eu esgotei as 3 vezes, mas o Senhor não fez nada, a não ser empurrar a tua graça para dentro de mim. E Paulo entendeu: quando a graça é superabundante, a Bíblia não diz onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então Jesus está falando para Paulo: eu não tenho que tirar o espinho, eu tenho que aumentar o nível da graça, porque a graça te faz suportar coisas que você humanamente não suporta. Então que a gente possa aprender com esse homem leproso, que perdendo tudo falou: olha, eu perdi tudo, mas eu ainda sei adorar. Sabe qual é o hilário disso tudo? É que ele não podia mais, nunca mais entrar no templo para adorar. Então Jesus mostra o seguinte: não é o lugar, é a verdade que está dentro da oração. Porque ele não pode entrar no templo, mas Jesus, que é o Deus, entra dentro dele, que é o templo. Então, insista, vença. Se as portas foram fechadas para nós, acredite que em 2026 elas vão se abrir. Porque Jesus, ele disse: eu tenho nas mãos as chaves da vida. E tu sabe por que Jesus diz isso? Isso é hilário, irmãos. Jesus diz isso porque quando a mãe dele bate a porta da estalagem, diz que não abriram a porta. Sabe por que não abriram a porta para Jesus? Você sabe por quê? Porque a estalagem estava cheia. Então tudo aquilo que está cheio demais não tem espaço para Jesus entrar. Por que ele não entrou na estalagem? Porque para entrar teria que tirar algo para criar espaço. O problema nosso é que Jesus não entra mais profundo, porque tem coisas lá dentro que precisam ser tiradas e a gente não tira para criar espaço. E a porta fica fechada para ele operar. E o paralelo disso é que a porta da estalagem foi fechada para ele. Você lembra da passagem do bom samaritano? Que vem o samaritano de cavalo, ou vem o judeu de cavalo e vem o samaritano. O judeu está caído, vem o samaritano de cavalo, desce da cavalgadura, pega o homem e leva para onde? Para a estalagem.
a estalagem que para Jesus foi fechada, ele vai levar para outra estalagem. O bom samaritano é Jesus, a estalagem é a igreja, e o dono da estalagem é o Espírito Santo. Jesus vai colocar o homem lá para ser tratado. Olha só, bota o homem para ser tratado, e ele vai dizer para o dono da estalagem, o Espírito Santo: olha, cuida dele, e se ele gastar algo a mais, quando eu voltar, aleluia, quando eu voltar para pegar a igreja, porque ele nos deixou na igreja, na estalagem, ele está dizendo: a estalagem é lugar de tratar, sem tratamento as portas não vão abrir. A igreja é a estalagem, o Espírito Santo é o agente que sara, que cuida, e ele está responsável por cuidar da igreja até que Jesus volte. Jesus disse: eu vou voltar para pegar. Se tiver gastado algo a mais, bota na minha conta que eu pago. Jesus está dizendo: ó, olha só, vê se isso não aponta para o arrebatamento. Ele está dizendo: a dívida que era para ele pagar, a dívida que era para ele pagar, bota na minha conta. O que era para ele sofrer, eu vou sofrer. O que era para ela perder, eu vou perder. O que era para ele chorar, eu choro. O que era para ela sofrer, eu sofro. Bota na minha conta. Cara, isso é muita autoridade. Porque eu vou voltar para buscar ele. Que autoridade? Cuida dele até que eu volte. Olha só, eu vou voltar para buscar o que eu botei aqui dentro da igreja. E se ele gastar algo a mais, eu pago. Deita azeite e vinho, ou vinho e azeite? Ele coloca primeiro na ferida azeite, vinho, ou vinho e azeite? Ele coloca vinho e coloca azeite. Vinho desinfeta, vinho arranca as bactérias. Então Jesus fala assim: primeiro eu saro, depois eu unjo. Primeiro eu saro, depois eu unjo. Não tem como alguém receber a presença do Espírito Santo doente, enfermo. A palavra de hoje foi de cura. Aleluia. Que você possa detectar na sua vida áreas doentes que você precisa ser tratado. Que você tenha coragem de acordar um dia de manhã, coragem de olhar no espelho e perguntar: quem é você fora da igreja? Eu faço isso. Quem é você mesmo? Se encara lá. Se encara lá. Várias vezes eu já disse para Deus: eu sou uma fraude. Várias vezes eu já disse: eu sou uma fraude. Por que que o Senhor me escolheu? Eu já falei isso para Deus mais de 1000 vezes. Quando você não quer empregar, está quebrado igual arroz de terceira, a tua vontade é dizer: eu não quero mais. E o Espírito Santo fala: vai e ministra lá naquele louvor de que eu faço, de que eu posso, de que eu realizo, eu faço o impossível acontecer, e você está dormindo. É aquele homem leproso. É alguém dizendo: tu é leproso. Ele diz: mas eu vou arriscar. Eu sei que eu posso ser apedrejado quando eu me aproximar dele. Quando eu começar a me aproximar de Jesus, alguém vai gritar e dizer: não faz isso, você não pode. Olha só, já que eu não posso tocar fisicamente,
eu olhava os salmos de Asaf e eu dizia que eu poderia tocar pela adoração. Então, eu imagino aquele homem falando, já que eu não posso te tocar fisicamente, eu vou te tocar com a minha adoração. O problema de falar adoração, porque adoração é uma coisa, louvor é outra. Adoração não é quando tu canta. Adoração é quando o pau está cantando mesmo na casa de nota, o teto está caindo na tua cabeça, e tu levanta assim no meio da cinza e fala, Deus me deu e Ele mesmo tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Pô, o diabo surta. O diabo surta. Quando Deus falou para o diabo, vai lá e arrebenta Jó, primeira coisa que ele fez, eu falei aqui outra vez, foi descer e matar as 5.000 cabeças de ovelha de Jó. Por quê? Porque a ovelha representa a adoração. O homem sem adoração é vencido. Satanás sabia disso. Vou acabar com a adoração, que se eu acabar com a adoração eu venço ele. Como é que ele vai oferecer a ovelha para o sacrifício? Não tinha. E mesmo assim Jó consegue adorar, porque ele entende que a adoração é um nível de entrega. E não entrega de ovelhas, mas entrega de si mesmo. É entregar-se sem reservas. Já viu? Eu fiz isso muito com meu filho. Eu colocava ele no lugar alto. O senhor também já fez isso. E falava para o filho, pula, papai te segura. É Deus. Isso é se lançar sem reserva. É Deus falar, pula! E tu olhar e falar, aonde? No meio do nada. Eu sou contigo no meio do nada. Eu sou contigo no deserto. Eu sou contigo no vale. Eu sou contigo para onde tu for. Podem te transportar de bairro para outro bairro. Podem te tentar te parar. Lá foi pro oásis. Abraão ficou no deserto. Deus falou aí, vamos conversar aqui no deserto? Porque não é o lugar que você está, é o nível de entrega. Abraão não entregou. O tudo de Abraão não foi o Isaac. Abraão já tinha entregado tudo. O tudo de Abraão primeiro foi Ló. E ele amava Ló. Deus falou, manda embora. Todas as vezes que Deus... Menino, qual é o seu nome? Priscila. Priscila, vou te falar uma coisa. Eu não conheço a tua história, não sei quem é você. Mas todas as vezes que Deus quis mudar a história de um homem, Deus mudou a geografia. Deus teve que tirar ele de um lugar e levar para outro. Abraão saiu de um lugar e foi para outro. Isaac saiu de um lugar e foi para outro. Jacó saiu de um lugar e foi para outro. Davi saiu de um lugar e foi para outro. Jesus saiu de um lugar e foi para outro. E Deus fala para você, foi preciso mudar a tua geografia para eu realizar o teu objetivo. E eu vou te fazer uma de cabeça. Eu não te conheço, mas o Senhor manda falar para você. Teu semblante é diferente hoje. E não importa o que aconteça dentro da sua casa. Continua. Continua. Eu vou falar uma coisa para você que você não sabe dizer. Tu não depende do teu esposo, tu depende de Deus. O teu chão não é ele. O teu chão é Deus. Eu não te conheço, mas Deus te conhece. E vou te dizer uma coisa. Ó, mantenha-se a postura. Tu é uma serva de Deus. E Deus tem feito coisas grandes na tua vida e na vida de pessoas que estão te admirando de longe. Não acredita. Estão te admirando de longe. Vamos ver até onde ela vai. Não existe. Eu vou falar uma coisa aqui na igreja e você vai testemunhar nessa igreja. Deus vai mudar a geografia outra vez. Deus vai te mudar de casa. Tu vai ser extremamente abençoado. Se mantém.
Deus manda te dizer assim, ó, não ceda. Não ceda. Se mantenha firme. Fuja de palavras persuasivas e lisonjeosas, falsas promessas. Eu vou mudar. Ó, Deus está te falando, mantenha-se firme. Deus não tem uma historinha para você. Deus tem uma história. Deus tem uma trajetória de felicidade no teu caminho. Olha, tu errou lá atrás, mas a partir de agora é diferente. Deus manda te dizer. Ele vai consertar. E portas que foram fechadas para você nunca mais entrar por elas e voltar. Tu vai voltar. Tu vai voltar para a glória de Deus. Tu vai dirigir culto onde tu foi humilhado. Vai dirigir culto. Olha, meu Deus, ó, me perdoa. Eu vou falar porque Deus está. Eu vi muitas bocas falando assim, nasceu para ser mulher de bandido. Eu não te conheço, nem você me conhece também, mas eu ouvia vozes dizendo, nasceu para ser mulher de bandido, não pode mudar. Deus está dizendo, vai. E vou te falar uma coisa, eu vejo muita vida em torno de você. Eu vejo muita vida. Dá lugar ao dom que Deus te deu. Tu é uma mulher de oração, peraí. Tu é uma mulher que quando tu ora, tu muda, né? Tu se transforma. Tu é uma mulher de oração. Deus te chamou para guerrear. Guerreia pela tua vida. Guerreia pelos teus filhos. Guerreia. E se mantenha firme. Deus vai mudar a tua história. Aleluia. Nem que tu tenha que segurar na alça de um caixão. Guarda isso. Mas a obra não vai parar mais. Deus está dizendo para você, eu mato, mas não vou te perder outra vez. Nossa, muito bom.